Já estamos de volta, o intervalo foi rapidinho e agora é hora de quadro Sua Vida. Aqui nós temos algumas histórias, eu já estou aqui com a Sandra Silva, nossa psicóloga de plantão. E, Sandra, a gente tem várias perguntas de telespectadores, verdade, muitas. Uhum. E a gente separou aqui 3 perguntas que tratam de problemas gravíssimos. E, assim, a gente, claro, não vai falar o nome dos telespectadores, alguns nem escreveram, mas assim, uma pessoa escreve que aos 12 anos sofreu abuso por parte do irmão enquanto dormia e hoje, infelizmente, ela não consegue ser feliz no casamento, não consegue ver uma possibilidade de felicidade sexual no casamento. Como ela pode encontrar felicidade? Ela pergunta aqui. Certo. Tem também uma outra que diz que está casada há 13 anos bastante tempo. Só que o marido é muito irritado, ele se preocupa com muitas coisas o tempo inteiro, ele humilha ela na frente dos filhos e ela está perguntando aqui, Sandra, nesse caso, ela está pensando em separação, Sandra. Ela não consegue mais aguentar viver convivendo com isso. E a última pergunta vem de uma telespectadora que disse que se casou aos 16 porque estava grávida e ela vem arrastando, esse é o termo que ela usa aqui, o casamento até hoje, mas não ama mais o marido. Ele também, ela cita aqui que ele a traiu, certo. E ela não consegue mais conviver com isso. Houve aí uma traição, né? Houve uma traição, por 2 anos, ela conta aqui. Certo. Sandra, são casos de abuso sexual, de abuso emocional. Abuso emocional. E de traição. São coisas difíceis realmente de lidar. Teru, infelizmente, o índice disso é muito alto. Muito alto. São poucos os que têm coragem de abrir também, exato, de falar, e não sente culpado por falar, por pedir ajuda, porque a grande maioria sente uma culpa tão grande que não consegue nem expressar e pedir ajuda, pensa que é cúmplice da situação. Né? E independente, Teru, da condição econômica, da condição intelectual, é alto, infelizmente. Né? Toda essa problemática. Agora, são Sandra, casos graves. todas aqui que nos escreveram estão na condição do casamento. E a grande pergunta que parece surgir o casamento é capaz de superar problemas tão difíceis assim, Sandra? Quando existe aí o problema, Teru, no caso do abuso emocional, nós até faríamos uma tentativa de um tratamento, uma terapia para casais. Né? Então, o que eu diria para esta pessoa é que isso faz muito mal para ela. Nós não suportamos viver na condição de um abuso, de ser humilhada, principalmente diante dos filhos, por um marido. Então, o que ela poderia fazer de início é procurar uma terapia de casais. Né? Mas nessa e se o marido tentativa, não aceita, Sandra? Ele não aceitando e os abusos continuando... Olha, olha o que ela diz aqui, olha, ela não pode ter amigos, não pode sair sozinha e nem falar ao telefone sem permissão. Nossa, parece que é um caso grave, muito grave, muito grave. Se ele não aceita fazer uma terapia, seria importante que ela faça a terapia mesmo sozinha, para que ela se torne mais forte para impor isso sobre ele. Porque às vezes, Teru, o nosso comportamento submisso proporciona a condição para o outro se aproveitar da situação e se impor sobre nós. Se ela fizer terapia sozinha, ela pode se tornar mais forte e agora ela impor-se sobre ele. E daí ela faz a exigência dela sobre esse casamento. E muitas vezes aí controla. Tá? Mas não havendo controle, isso fazendo muito mal para essa pessoa, em alguns casos em que os filhos estão sendo educados diante de tudo isso e também sendo prejudicados, às vezes é necessário até a separação, sim. Mas depois, Teru, de todas essas tentativas, tá? De que ela consiga dar conta. Porque ela se preocupa com os filhos. Ela diz, olha, eu me sinto humilhada e muito mal por ver meus filhos presenciarem tudo isso. Então ela tem uma noção da dimensão que esse problema todo está causando. Exato. Né? Na educação dos filhos isso é extremamente perigoso. Tá? A personalidade deles está sendo moldada dentro desse contexto. Então ela precisa se impor sobre esse marido, ela precisa ter força, exigir os direitos dela
e não permitir esse abuso. Mas para isso ela precisaria de terapia para se tornar uma pessoa, diria, mais forte para dar conta dessa situação. Agora, no caso do abuso, Teru, no caso do abuso sexual, aí desde a infância, a adolescência... Um trauma passado, é um trauma muito grande. Tem um livro que eu acho que eu já citei, que eu gosto muito, esse livro chama-se Lágrimas Secretas. E eu recebi vários e-mails de vocês pedindo o nome desse livro, dizendo, doutora Sandra, você citou o livro no Vida e Saúde. Então, eu respondi para essas pessoas, mas anote aí, Lágrimas Secretas. É um livro muito bom para você que foi abusada, principalmente durante a infância, durante a adolescência. Mas também, Teru, é necessário a terapia. Tá? O abuso sexual, nós não temos ainda a dimensão dessa gravidade enorme, desencadeia doenças psicológicas, psicopatias graves. Mas que tudo pode ser controlado com a ajuda de um profissional, não é, Sandra? Pode sim. Precisa ir, a pessoa precisa ler muito, entender o que se passa com ela, buscar a ajuda de um profissional e aí sim conseguir a grande pergunta que ela faz aqui, Sandra, é possível encontrar felicidade, Sandra? É possível encontrar felicidade, sim. Graças a Deus. Após esse tratamento, após pedir ajuda para Deus que haja essa transformação. E buscar ajuda também nas ferramentas que Deus oferece. Exatamente, exatamente. Bom, agora, esse último caso da pessoa que se casou muito jovem, por conta até de uma gravidez, pelo que parece aqui, ela não casou por amor, né? Foi uma coisa assim, da circunstância, e ela foi traída por um longo período e não está mais, ela quer pôr um ponto final nisso, ela diz aqui, mas tem pena do marido porque chora dizendo-se arrependido. É uma personalidade desse marido, Teru, perigosa, porque você veja, ele trai e depois ele chora para que ela se sente culpada. Então é uma personalidade que manipula, extremamente perigosa, e ela se sente culpada. Então ele tem total controle da situação para fazer dela o que quer, tá? Então, o primeiro ponto, é necessário... Você acha que uma terapia de casal aqui também seria interessante? Seria interessante, mas eu tenho receio dessa personalidade que manipula. Tá? Mesmo dentro da terapia de casais, pode ser que vá continuar manipulando a situação. Então, eu diria para essa pessoa o seguinte, é importante perdoar pelas traições. Por que é importante perdoar? Para que ela viva em paz, para que ela tenha paz. Agora, uma pergunta que eu faria para você que nos escreveu isso. Você consegue perdoar de verdade e manter-se neste casamento? Ou isso te faz mal, continua te fazendo mal? Porque se continua fazendo mal, faz mal para teus filhos, faz um mal enorme para você também, você conviver com isso por um longo período. E diante de uma traição, você tem o total direito da separação. Ok? E se você perceber que isso vai te ajudar, vai ajudar teus filhos e você tem condições de manter essa separação, então eu até diria que em última instância você recorrer à separação, sim. Eu gostaria de fazer aqui uma observação. Alguns homens, nessa tentativa de manipular a esposa, nessa tentativa de falar que os homens são assim mesmo, de vez em quando pode trair, porque... É da natureza, é um instinto, é em função de que o homem tem a necessidade de procriar, né? Ou pode não trair, mas ficar olhando para outras mulheres e valorizando as outras mulheres e não a própria esposa. Eu vou te falar uma coisa, isso é uma ideia evolucionista desse homem que tem necessidade de procriar. Nós que somos cristãos e você que é cristão e às vezes tem esse discurso para poder limpar o seu nome diante da situação, cuidado com isso, porque Deus fez uma Eva para Adão. Então isso não está no contexto de forma alguma dessa constituição do homem, né? Do cristianismo também. Não é plano de Deus. Não é plano de Deus. O nosso conselho para você é busque a Deus, ouça conselhos de pessoas que são de Deus, porque os conselhos eles podem confundir a nossa cabeça também. Com certeza, com certeza. E faça aquilo que Deus pede para você. Não importa o que as outras pessoas pensem, mas lembre-se, lá a Bíblia diz que Deus diz que eu tenho planos de paz, de esperança para você. Deus não quer ver ninguém oprimido, ninguém sendo abusado física, emocional, mentalmente por outra pessoa.
Não é plano de Deus, né, Sandra? Não é plano de Deus. O que Deus quer para nós é saúde física, saúde psíquica, né? Então nós temos que ir em busca desse milagre. Isso é Vida e Saúde, eu espero que você tenha um ótimo restante de dia e não se esqueça, é Deus quem efetua em você tanto o querer como o efetuar. Então se Ele pediu, se você sentiu no seu coração, vai e obedece, porque você vai ser feliz. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!